Olá, meu querido, minha querida. Hoje tirando umas dúvidas aqui com relação do Evangelho desta quinta-feira, aonde Jesus diz para um paralítico, né? Teus pecados estão perdoados. Então Jesus chega diante de um homem, presta atenção aqui na primeira leitura. Entrando em uma barca, Jesus atravessava para outra margem do lado e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Quem perdoa os pecados? Deus. O que você precisa ter fé? O que você precisa ter fé? E aqui é interessante quantas pessoas que vão até o sacerdote, mas sem fé. Vão até a igreja, mas sem fé. E querem ser perdoados. E querem ser perdoada. Simplesmente cumpra só mesmo aquela tabela. Não faz de fato uma verdadeira confissão, um verdadeiro arrependimento. Infelizmente a igreja não ensina os fiéis a viver profundamente esse momento tão lindo. Quando você pede a Deus perdão dos seus pecados, não importa qual e o tamanho que eles sejam, Jesus perdoa. Mas para isso é preciso primeiramente você ter fé, você ir ao encontro de Jesus arrependido verdadeiramente. Infelizmente a igreja não tem preparado os fiéis, ela simplesmente coloca medo nos fiéis. Olha como que as pessoas vão: se eu não me confessar e eu morrer, eu vou para o inferno. Se eu não rezar, eu estou em pecado. Se eu faltar à missa, eu estou em pecado. Quer dizer, a igreja foi colocando um monte de obstáculo e as pessoas vivem de qualquer forma. Eu sei que é polêmico isso. Então a igreja, ela fala até muito da misericórdia de Deus. Mas na verdade, ela não vive essa misericórdia. Uma pessoa que chega diante do sacerdote para se confessar, para pedir perdão dos seus pecados, qual a atitude do pastor que está ali para ouvir? Aquela alma que está sofrendo, está aflita. Quantas vezes eu deparo, com pessoas que estão angustiadas, carregando peso muito grande, e que sai da fila da confissão, ou que sai de um atendimento espiritual pior do que ele entrou. Porque em vez do pastor ajudar, em vez do pastor curar as feridas, ele machuca muito mais. E aqui a gente viu esse evangelho. Enquanto Jesus está aqui com dó e dando um ânimo para este homem, um grupo de mestres da lei se apresenta diante de Jesus e diz: não, o que ele está fazendo está tudo errado. É um blasfemador. Só porque Jesus falou: teus pecados estão perdoados. E quantas vezes Jesus diz para você: os teus pecados estão perdoados. Eu estou contigo. E vem pessoas lá do inferno soprar no teu ouvido e dizer: não, você está em pecado. Se Jesus já te perdoou, se Jesus já te libertou, você está livre. Não permita que pessoas e situações coloquem fardo pesado sobre você. Sabe, eu tenho acompanhado todos os dias uma pessoa que vive junto, que foi pedir uma direção espiritual para uma determinada pessoa da igreja, e simplesmente essa pessoa da igreja falou assim: eu não vou te ouvir porque vocês têm pecado. O que é isso? A igreja é para os pecadores ou para os santos? O grande questionamento meu é esse: a igreja é para quem? É para quem está na graça?
É para quem está vivendo uma vida de santidade. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que eu entendo, a igreja é para os pecadores. Para que eles olhem para a igreja, sinta-se amado e se converta dos seus pecados. Mas infelizmente as igrejas hoje, elas são só lugar para santos. E ai quem pensa diferente. E ai quem fala diferente, aí levanta as autoridades que não tem autoridade para rebater. Só que essas mesmas pessoas nunca leram a Sagrada Escritura e nunca viu. E nunca tiveram a experiência pessoal de Jesus Cristo. Porque todos aqueles pecadores que chegou diante de Jesus, Jesus perdeu tempo com ele. Nós não queremos perder tempo com pessoas. Nós não queremos cuidar de alguém que está enfermo, doente. A gente quer as ovelhas bonitas, as ovelhas gordas, as ovelhas que aparentemente dão lã para nós. E aquelas que estão machucadas, o que a gente faz? Deixa para lá. Só que daí a gente coloca medo nessas ovelhas. Para ela não procurar mais nenhuma outra igreja. Para elas ficar presas ali, nunca ter um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. E são as ovelhas medrosas. Que estão ali no rodil, que está ali no pasto, que está ali na sua igreja, vivendo uma experiência medrosa, uma experiência de você fazer isso, você vai para o inferno, você fazer isso, você não vai ser salvo, você fazer isso de Jesus não gosta. Quer dizer, e ela nunca vai ter a experiência desse Deus amoroso. Olha aqui, esse paralítico em cima de uma cama, os amigos dele levam até Jesus e Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. E aqueles que pensam diferente começam a questionar Jesus. A gente encontra pessoas que estão feridas e machucadas e quando vem para a igreja a gente acolhe, a gente cuida das feridas. E aí vem pessoas lá do inferno dizendo, não, você está errada. Só que a pessoa viveu a vida inteira na igreja dela e nunca foi curada, nunca foi amada, nunca foi visitada. Sabe? Mas cada um é livre para fazer as escolhas. Eu escolho a servir esse Deus que eu acredito, esse Deus vivo e verdadeiro. Que me ama com todo o amor. Que foi capaz de morrer na cruz por mim. E se for possível, ele morre de novo por mim. A leitura de quarta-feira. Jesus aparece para os discípulos. Tomé não está junto. Depois de 8 dias, Jesus volta só por causa de Tomé. Jesus te ama, filho. E não permita que as pessoas pisam em você. A igreja muitas vezes finge de santidade. Aqueles que estão na igreja, você conhece muito mais do que eu, a vida de cada um deles. É pior do que a minha vida e a sua vida junto. Mas coloca uma máscara de santidade. Bíblia debaixo do braço, vestidão comprido, ora em línguas, mas um coração longe de Deus. E eu digo para você, coragem, os teus pecados estão perdoados. Agora vive essa graça de não querer pecar mais. Vive essa graça de querer amar mais, de querer estar mais na presença de Jesus, de ir para a igreja não por obrigação, mas por amor. Porque Deus te ama. Deus te ama. Gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.